Olá pessoal, daqui quem vos fala é Stefano Fernando. Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do curso básico de Lógica de Programação da Cubata do Saber. Nesta aula você vai aprender quais são as formas de representação de algoritmos. Então, se ainda não é inscrito no canal, subscreva-se no canal, ativa aí o sininho para receber notificações dos próximos cursos e das próximas aulas aqui dessa série. Existem diversas formas de representação de algoritmos, mas não há um consenso sobre qual delas é a melhor. Isso porque cada forma de representação de algoritmos tem o seu detalhe. Há formas de representação de algoritmos que se preocupam apenas com a resolução de problemas a nível lógico, esquecem da implementação ou da forma de implementação desse algoritmo, que muitas das vezes essa forma de implementação está ligada a uma linguagem de programação específica. Por outro lado, há outras formas de representação de algoritmos que são mais ricas em detalhes e que muitas das vezes obscurecem a ideia real de algoritmos. Isso torna com que o aprendizado de algoritmos seja cada vez mais difícil. Dentre essas diversas formas de representação de algoritmos, nós destacamos três, ou seja, são três as mais usadas a nível internacional, que é a descrição narrativa, o fluxograma convencional e o pseudocódigo. Essas são as formas de representação de algoritmos mais usadas. Na descrição narrativa, o algoritmo é expresso diretamente em narração. Você vai narrar o que você quer que o teu programa faça, o que você quer que o teu algoritmo faça. Na aula 1, para quem ainda não assistiu a aula 1, volte lá para ir ver a aula 1. Nós introduzimos o algoritmo, nós vimos o conceito do algoritmo, aprendemos o que é isso, o que é realmente o algoritmo. Então, aqui você começa a entender que algoritmos é simplesmente o conjunto de regras para que uma tarefa seja executada. No exemplo, vamos entender melhor isso. Temos aqui um exemplo que é o cálculo de média de um aluno. Nessa forma de representação, o algoritmo é narrado, como já disse. Então, para o cálculo de média de um aluno, quais são as etapas nisso? Quais são as regras? Quais são os procedimentos? Esse aqui é o algoritmo. Quais são essas etapas? Primeiro, obter as suas duas notas de prova. Depois, calcular a média aritmétrica. Em seguida, se a média for maior ou igual a 10, o aluno foi aprovado. Se não, ele foi reprovado. Ou seja, aqui estamos a narrar o nosso algoritmo. Aqui estamos a narrar o que queremos que o nosso algoritmo faça. Qualquer linguagem de programação ou qualquer programa passa por isso. Ninguém faz um programa, ninguém cria um aplicativo ou um algoritmo sem antes de escrever. Nem que for mental essa descrição, nem que ele fizer uma descrição narrativa mental. Ele faz, porque ninguém cria só algo assim do nada, só acordou, criou, não. Então, há sempre uma forma de representação de algoritmo, e a primeira é a descrição narrativa. Temos mais um exemplo, a troca de um pneu furado. Primeiro, afrouxar ligeiramente as porcas, depois, suspender o carro, retirar as porcas e o pneu, colocar o pneu reserva, apertar as porcas, abaixar o carro, dar o aperto final nas porcas. Esses são os procedimentos ou conjunto de regras para se retirar ou para se trocar um pneu de uma viatura. A segunda forma de representação, que é o fluxograma convencional. Nesta forma de representação de algoritmo, usa-se figuras geométricas distintas. Cada figura geométrica usada tem a sua função. Como você pode ver aí, temos a função início, temos a figura que representa a operação
de entrada de dados. Temos a seguir a figura que representa a operação de saída de dados. Temos a figura que representa a operação de atribuição. E temos a figura que representa decisão. Esta forma de representação do algoritmo não se preocupa com o tipo de variável ou tipo de dados que vai se usar. Simplesmente te dá um fluxo daquilo que tem que ser o algoritmo. Temos o exemplo do cálculo de média da forma narrativa. Agora vamos ver na forma de um fluxograma convencional. Como estamos a ver aqui na nossa tela, temos o início, temos a operação de entrada, temos a operação de atribuição, temos decisão. Pessoal, a lógica é a mesma, que mudou aqui a sua forma de representação. Para darmos conta que a lógica é a mesma, à medida que eu vou indicando aqui, que eu vou passando aqui com o mouse no fluxograma, eu estarei lendo a descrição narrativa. Quais são os procedimentos para se fazer o cálculo de média? Obter as notas de duas provas. Está aqui. Calcular a média aritmétrica. Está aqui. Se a média for maior ou igual a 10, aluno aprovado. Está aqui. Se não, aluno reprovado. Então, como podemos ver, é a mesma coisa, mas representado de forma diferente. A terceira forma de representação de algoritmo, que é o pseudocódigo, essa é a forma de representação de algoritmo que se preocupa com o tipo de dados a se utilizar. Ela é mais rica em detalhes. Como você pode ver, temos aqui a estrutura de um pseudocódigo. Temos aí algoritmo, onde será atribuído o nome do algoritmo, onde vai se fazer a declaração das variáveis e o subalgoritmo. Na opção início, dentro da opção início, é onde vai estar o corpo do nosso algoritmo. É onde vamos colocar o que é que nós queremos que o nosso algoritmo faça. Então, agora vamos ver o exemplo do cálculo de média de aluno com o pseudocódigo. Aqui temos. Pessoal, não vamos nos preocupar com variável, ainda não estamos na aula de variável. Vamos nos preocupar aqui com início. Tudo que está dentro do início, que é o que o programa tem que fazer. Primeiro, quais são os procedimentos, ou o que é que se necessita para se fazer o cálculo de média? Obter as duas notas de prova. Aqui, leia nota 1, nota 2, N1 e N2. Depois, calcular a média aritmétrica. Está aqui. Depois, se a média for maior ou igual a 10, aluno aprovado. Então, aluno aprovado. Se não, aluno reprovado. Escreva aluno reprovado. Então, pessoal, como podemos ver, essas três formas de representação de algoritmo são diferentes, mas seguem a mesma lógica. A lógica não muda em momento algum. Existem várias outras formas de representação de algoritmo, mas essas são as mais usadas e são as que nós vamos usar aqui no nosso curso. Então, pessoal, essa foi mais uma aula aqui do curso básico de lógica da programação da Cubata do Saber. Se gostou da aula, deixe um like. Se ainda não se inscreveu no canal, subscreva-se no canal para receber notificações de mais cursos que estão para serem lançados e mais aulas que estão para serem publicadas. Então, nos vemos no próximo vídeo, na próxima aula. Bye!